Está no ar a 17ª edição do programa Rádio de Pilha Driver, que originalmente ele começaria com a presença do lutador Speed da BWF. Entretanto, a gente teve alguns contratempos. Ironicamente, o Speed foi atrasado por um carro que não anda rápido. O Speed que não anda rápido, então não deu tempo dele fazer a sua participação aqui no programa. Entretanto, o Evan Fox está dizendo que ele está com medinho de fazer alguma declaração para ele, que se diz o mestre da técnica da BWF, mas no próximo programa ele com certeza vai estar por aqui. Eu vou tentar trazer os dois no mesmo programa. E ainda hoje a gente teria a presença do Eric Novaes, apresentando uma campanha que está sendo realizada com sorteio de itens de Pro Wrestling para ajudar, para ajudas beneficentes de crianças com problemas de saúde, para arcar com cirurgias, viagens, essas coisas. É um projeto muito interessante, está contando com lutadores de fama internacional, lutadores sensacionais. Ele vai apresentar esse projeto no próximo programa também, porque ele teve alguns problemas pessoais, não pôde fazer presença por aqui. Mas está começando a nossa 17ª edição. Quero pedir que você, se estiver ouvindo pelo YouTube, curta o nosso vídeo, compartilhe. Se você tem um blog também, faça isso para ajudar o nosso trabalho. Inscreva-se no nosso canal, curtam a nossa página no Facebook, www.facebook.com/Rádio de Pilha Driver. Se não souber escrever o nome, tem aí embaixo do seu vídeo tem escrito Rádio de Pilha Driver, tudo junto, tudo minúsculo, beleza? Então vamos lá, 17ª edição do programa Rádio de Pilha Driver começa agora. Ele está de volta, não apenas de volta ao Brasil muito em breve, mas também de volta ao nosso Rádio de Pilha Driver. O pessoal ficou com saudade dele, mas tivemos uma série de programas especiais que acabaram não contando com a presença do nosso amigo The Ripper, Rubem Marcelo Rabina, esse argentino que todo brasileiro aqui gosta. Não tem um só se tiver algum problema com ele, mas a maioria dos brasileiros gosta do nosso amigo The Ripper e ele tá aqui para as histórias que o Ripper conta. Saudações, meu amigo Ripper. Boa tarde, galera. Boa tarde todo mundo. Grande prazer novamente para mim falar com a galera brasileira. Sabem vocês que sempre levo dentro do meu coração. Hoje vou falar uma questão, um negócio um pouco triste. Ainda fico um pouco choqueado pela morte de Hijo del Perro Aguayo. Eu lembrava um parceiro que não conheci, é o brasileiro Pirata Alma Negra. Mas vou falar para os meninos que estão começando com os treinos, com os parceiros que têm pouco tempo ainda por cima do ringue. Temos que falar, irmão, temos que falar porque muitos acham que isso de negócio da luta livre é uma palhaçada, uma bagunça. Não. Vocês sabem que não é assim e que muitas vezes pode nos ocasionar a morte. Fundamental é, irmão, que você tem que ser responsável, você primeiro, de seu corpo. Eu achado muitas histórias de que os médicos falavam de que tinha que parar com a luta livre porque sua espalda ficava mal, as costas ficavam mal, o pescoço ficava mal. Então tem que parar. E nunca, irmão, pelas ganas que uno pode ter, ou por insistência que pode fazer sobre você o produtor, o dono da empresa, você tem que saber em quanto parar. Eu acho, o grande amor que uno pode ter por a luta livre, eu acho que uno não pode deixar isto afastar-se assim e listo. Não é assim, não é fácil, é muito difícil. Eu estou passando por isso agora, não estou machucado, ainda estou bem, mas tenho o sacrifício de 28, 29 anos de luta agora, encima no meu corpo, muitas feridas,
feridas mal curadas, e agora tenho que parar, tenho que me afastar, fazer o último ano de luta, mas meu corpo está pedindo isso. E você que você começa, tem que procurar chegar a velho, tentar chegar aos 30, 40 anos, e não caminhar como um homem de 60, não olvidar o nome de seus filhos, esquecer os nomes de seus filhos, esquecer números, esquecer coisas importantes, pelo amor da luta livre. A luta livre é como uma menina loira, muito bonita, mas ela fica armada, irmão. Tem que ter cuidado com isso. Por isso, hoje, antes de falar da minha história, quero que todos vocês tenham consciência do que estão fazendo com a luta livre. Enquanto tenham que parar, param, se curam e depois vai continuar com os treinos. É muito importante, irmão, porque a morte, lembrem disto, fica dentro das 12 cordas. Ela está esperando por nós, ela está esperando um erro nosso para levar com ela. E se aproveita do amor que temos nós por a luta livre e a galera. E temos que ter respeito pela galera, respeito pela morte, mas principalmente, irmão, respeito pela vida, respeito para nós mesmos. A história de hoje tem que ver um pouco com isso. A história de hoje é falar de um mestre meu, que foi um grande lutador aqui na época de Titanes en el Ring. Foi um grande lutador que caminhou toda a Sul-América com Titanes en el Ring. E ao final de sua carreira pudo chegar ao México. Seu sonho era chegar ao México. Lutou na AAA, lutou no CML, convidado, e se afastou sendo um grande lutador. Falo de Pampa Santana, meu mestre Miguel Ángel Petri. Eu sei que vocês não conhecem ele, como muitos fãs agora não têm muita ideia das histórias das pessoas que predecesseram aqui neste negócio da luta livre. Mas Miguel Ángel Petri não é um mestre simples. Miguel Ángel Petri primeiro foi amigo, depois foi primeiro foi um lutador, depois foi amigo, porque eu fui seu fã. Era uma criança, eu quando veia na televisão suas lutas, e depois foi um amigo, treinador, e acabou sendo uma pessoa mais aliada à vida da morte. Santana, lutador grande, morreu até 2 anos, pesava uns 200 quilos, na última época se havia engordado muito, e morreu 5 anos agonizando no hospital por um acidente de trânsito que ele teve com sua motocicleta. Machucou muito, demais, tudo roto dentro dele, a sua perna ficava mal, tiveram que amputar-se, e depois morreu. A história é de um lutador que lutou pelo amor à luta livre, e lutou, até que seu corpo ficou basta, até aqui. E ele não escutou, seguiu, até que seu corpo levou diretamente. Uno tem que aprender as histórias que vê, uno tem que aprender, tem que olhar a história dos demais parceiros, tem que ver quando uno se cuida, quando uno não se cuida. Treinar é muito importante. Eu estou convencido que o lutador que se machuca é que não treina. O lutador que treina pode chegar mais cansado, mas nunca vai se machucar. Assim que, irmãos, tenham cuidado. Esta história de Hijo del Perro Aguayo ficou com muito dor dentro de todos nós, todos vocês como fãs, eu como parceiro. Não tive o grande honor de conhecer ele, mas estou choqueado porque, como o dor da família, eles já não sofrem mais, mas a família que queda aqui, os fãs, as pessoas que ele queria, esse é o verdadeiro dor, o verdadeiro sofrimento. Não temos que chegar a isso. A luta livre é algo para se disfrutar, não para se matar. Irmãos,
grande abrazo. Muy pronto, en junio, setembro, julio, neste año, Reaper está voltando a Brasil con certeza. Muchas sorpresas para todos vocês. Espero verlos pronto. Deus abençoe todos vocês. E para vir com essa 17ª edição do nosso programa Rádio de Pilha Driver, eu trago ele, a presença inédita dessa pessoa com esse quadro que está estreando agora, por exemplo, Vitor Alves, da BWO, com as tradicionais curiosidades da semana. Agora eu tô trabalhando na BWO e tudo mais. Mas enfim, saudações, amigo Vitor. Saudações, Tanak, aí galera ligada no Rádio de Pilha Driver. É isso aí, vamos estrear. Tá, como se alguém fosse acreditar que isso é a estreia do quadro. Mas enfim. Bom, pra começar, eu tô trazendo uma curiosidade sobre o Gillberg. Vocês manjam, né? Duane Gill, aquele carinha que fazia paródia de Goldberg na WWF na época das Monday Night Wars e tal. Ele, antes dele fazer esse dito cosplay, né, que saiu meio equivocado, mas beleza, o Gillberg ele já tinha atuado na WWF sobre o seu nome original, que é Duane Gill. Gill ele estreou na WWF em 1992, sendo parte de uma tag team junto com Barry Hardy, outro mid-card, low-card da época, onde Gillberg se apresentava sob o seu nome real, como eu já comentei, e também Duane Gill. O Barry Hardy e o Gillberg, eles foram também a tag team The Executioners, no seu início na WWF. Depois disso, o Gillberg ele voltou para a WWF em meados de 98, já com a tão conhecida gimmick que conhecemos e que dispensa qualquer outro tipo de detalhe. Aí na imagem vocês vão ver do lado direito do Duane Gill e do lado esquerdo, desculpa, do Duane Gill, e do lado direito o Gillberg. E o mais interessante disso tudo que você vê é que o Gillberg, como cópia do Goldberg, já ganhou o cinturão e o Ryback não. Olha a vida do lutador. Parabéns, hein, Ryback? Tá fácil pra ninguém. Bom, vamos dar sequência aqui, ó. No ano de 2011, Kurt Angle declarou em entrevista concedida ao WrestleCast, um podcast famoso do jornal The Sun, que Undertaker sugeriu a ele que quebrasse sua streak. Isso na WrestleMania 22, no ano de 2006. Segundo Angle, o Taker ele apresentou sua ideia para o Vince McMahon, que não concordou e preferiu com o que já tinha em mente, que era incluir Mark Henry na seleta lista de vítimas do Dead Man. E olha o pensamento do Vince. Ele negou uma luta Kurt Angle vs The Undertaker para fazer uma maravilhosa Undertaker vs Mark Henry. Pois é, né? Caraca. Essa entra para aquele episódio da lista de pessoas que poderiam ter quebrado a streak do Undertaker, mas por algum motivo não quebraram. Mas talvez se tivesse sido quebrada antes, no caso na WrestleMania 22, nós não tivéssemos as lutas épicas como contra o HBK, na 25 na 26, contra o Triple H, por exemplo. Contra o Brock Lesnar, que eu não tô gostando muito de lembrar agora. E assim vai, por exemplo, se tivesse sido quebrada, nós não teríamos essas lutas. Pois é, tem todo esse ponto aí de vista. E o cara que quebrou o streak seria na TNA, ó que maravilha. Que delícia. Mas às vezes poderia mudar, né? Às vezes ele poderia ficar na WWE por mais... até hoje, talvez. Bom, isso aí não cabe a nós dizer, né? Já foi, não tem mais volta. Bom, que o Rob Van Dam ele já aplicou inúmeros 5-Star Frog Splashes em toda a sua carreira, isso é um fato. Seja pelos indies da ECW, WWE ou até mesmo na TNA. O golpe ele foi batizado assim por Joey Styles como uma crítica direta ao renomado jornalista Dave Meltzer, que segundo o julgamento do comentarista dava notas baixas demais para os combates da ECW. É mais ou menos aquilo que os Young Bucks fazem ao colocar o nome do Meltzer num golpe. Basicamente. Não devemos comparar por uma questão de momento, mas são situações parecidas. É meio evidente que no meio em que a ECW era menor das grandes, entre aspas, daquela época, eles sofriam um pouco mais de preconceito
e questões de critério. Por exemplo, se uma luta do mesmo porte fosse realizada na WWE ou WCW, com certeza teria um julgamento diferente do Meltzer. E é basicamente isso. Pois é aquele bullying, né, que sempre rola com o menorzinho da turma e tal. Isso aí acontece no wrestling também. Bom, passando aqui adiante, ó, uma curiosidade rápida. Brock Lesnar, ele é o único homem a ter conseguido World Titles no wrestling profissional, no wrestling amador e no MMA, sendo eles o WWE e WWE World Heavyweight Championship, sendo ele o vencedor mais jovem da história do cinturão, o NCAA Wrestling Championship, que é o campeonato de wrestling amador, e o UFC Heavyweight Championship, que é o campeonato de Mixed Martial Arts, que é o MMA. Cinturões de topo das 3. 3 World Titles. 3 World Titles. É fraco, né? E a gente ainda fala dele porque ele quebrou streak, né? Ainda um programa futuro eu ainda vou explicar o porquê esse fato dele quebrar streak não é tão, assim, como eu vou dizer, segundo as estatísticas não é tão alarmante assim, não seria tão surpreendente esse resultado. Bom, partindo para encerrar as curiosidades dessa semana, ó, eu vou trazer um fato que às vezes as pessoas, quando a gente fala de Attitude Era, a primeira coisa que a gente lembra é a feud Austin, Stone Cold Steve Austin versus Vince McMahon. Mas outra grande feud desta época, que envolveu os dois grandes ícones daquele tempo, foi main event de 2 WrestleManias e ainda foi um destaque de uma terceira, é The Rock versus Stone Cold Steve Austin. Austin e The Rock, eles se enfrentaram em WrestleMania por 3 oportunidades. Na WrestleMania 15, valendo o WWF Championship, Rock como campeão, Austin como desafiante, Stone Cold saiu campeão. WrestleMania 17, também valendo o WWF Championship, mesma situação, The Rock como campeão, Austin como desafiante. E ocorreu aquele heel turn do Vince McMahon que se aliou com Stone Cold, enfim. E teve a WrestleMania 19, que para muitos marca o fim da Attitude Era, o início da Ruthless Aggression, e foi de fato a última luta de Stone Cold Steve Austin na WWE. Outro fato sobre esses combates deles em WrestleMania é que todos receberam mais que 3 estrelas na avaliação do Wrestling Observer Newsletter, sendo elas 3 estrelas e meia na WrestleMania 15, 4 estrelas e meia na WrestleMania 17 e 4 estrelas na WrestleMania 19. Com certeza, e por questão de longevidade, por tanto tempo que essa feud durou, pelos nomes envolvidos que levaram a Attitude Era até certo ponto nas costas, ela pode ser considerada uma das feuds mais importantes, se não a mais importante da Attitude Era. Bem, isso é verdade, a gente tem que notar um ponto também. Se um combate main event do WrestleMania for abaixo de 3 estrelas, é porque o negócio foi feito, digamos, muito errado, muito fora do normal para receber uma nota tão baixa. Isso é um bom ponto. Sinceramente, teria que ser muito ruim, tanto num quesito técnico, quanto no quesito de construção de storylines. Apesar de que o quesito técnico não era tão explorado nessa época por jornalistas que davam mais valor, até os fãs mesmo, davam mais valor à história que estava sendo contada ali e não tinha esse espaço para a pessoa criticar. Ah, mas ele só tem 5 golpes, por exemplo. Pois é. Não, e as 3 feuds entre as 3 de WrestleMania, elas foram muito bem trabalhadas, assim como as outras também, com no Invasion, essas coisas. Elas foram muito bem trabalhadas. Você vê que a primeira teve a questão do WWF Championship, depois teve a coisa do Vince McMahon, e no último teve o que marcou meio que a redenção do The Rock, coisa e tal. Foram 3 feuds muito bem boladas, elas. Perfeitamente, eu agradeço a presença do Vitor Alves aqui, diretamente da BWO, com as curiosidades. Eu também estou trabalhando por lá agora, se você quiser conferir, curtam lá a página do Facebook, que a página tem muita curiosidade, tem eu, tem o Vitor, tem o estagiário lá, tem muita... Um pedófilo? Tem... Podemos deixar isso aí em off, porque eu não sei se a polícia estava ouvindo aquele programa. Mas eu não sei do paradeiro dele ainda. Mas enfim, agradeço a sua presença por aqui, Vitor. E com certeza na próxima semana você vai estar de volta aqui abrilhantando a nossa programação.
Valeu, Tanaka, valeu, galera que tá acompanhando a Rádio de Pilha Driver. Até a próxima semana. Então, nessa edição de número 17 do Rádio de Pilha Driver, que tá muito legal, a gente volta com uma mesa de Booker um pouco mais trabalhada. Não é mais aquela madeira de MDF, é mármore, entendeu? Não é madeira de reflorestamento, essas coisas. Agora a mesa de Booker vem um pouco mais elaborada. E hoje eu trouxe dois rapazes aqui que já participaram de edições passadas do nosso programa pra gente redesenhar Dean Ambrose. O que é que tá faltando para esse homem ser main event? É personagem? É rivalidade? A gente vai fazer um novo Dean Ambrose para chegar lá em cima e ser o campeão principal da empresa, ou o principal nome. O que é que tá faltando? E para isso eu trouxe aqui dois rapazes que já participaram, como eu disse. Giovanni Soares, eu vou fazer a introdução primeiro do Giovanni, que tem o canal Pro Wrestling Games, que provavelmente está inativo ainda, mas ele sempre participa aqui do nosso programa, participava do Universo of Wrestling no começo, e esse monte de coisa aí. Saudações, Giovanni. Saudações, Tanaka, saudações ouvintes do Rádio de Pilha Driver, que fala o Giovanni no canal Pro Wrestling Games. Fui convidado a participar dessa edição do Rádio de Pilha Driver. Tô aí, né? Vou participar aí, espero que seja um bom programa. E do outro lado aqui eu tenho um rapaz que está advogando a causa daquele outro rapaz que participou da nossa última edição. Ian Silva, o juiz, o árbitro da FIL, eu acho que agora é o único árbitro, não sei se o Isaac saiu, mas enfim. O Ian tá aqui, ele participou da última edição que a gente comentou sobre a divisão feminina e tá aqui também na nossa mesa de Booker. E espero que não faça nenhuma russagem na edição do programa de hoje. Saudações, Ian. Salve, salve, rapaziada. Só um aviso, hoje não vai ter papo de homossexualidade ou discussão sobre bolacha e biscoito. E nem sobre estupro. Isso ficou no último programa. Apenas de Ambrose. Apenas de Ambrose. O rapaz acusado de pedofilia não veio hoje. Ele... Na verdade, não sabemos do paradeiro dele, tá, pessoal? Não temos nenhuma informação desde que a gente fez a edição ao vivo do programa. Pelo visto a Federal ouviu o programa passado. Mas enfim, agora que a gente tá nessa mesa de Booker, assistindo as últimas lutas do Dean Ambrose, será que a gente não poderia renovar o moveset dele? Será que o moveset dele não tá muito limitado para alguém que, apesar de que o pessoal de lá de cima não precisa ter um moveset muito bom, mas será que o moveset dele não precisa ser inovado para ele se destacar naquele meio, principalmente por conta do personagem dele? Bom, se você for ver, vários golpes que ele tá aplicando nas últimas lutas já tá praticamente marcado. Aquele clothesline que ele se apoia na segunda corda já tá mais marcado que o clothesline do Cena. Eu acho que uma boa renovada seria ótima pro personagem de Ambrose, mas nada exagerado, coisas que ele possa fazer. Então, já que você falou desse clothesline, é uma coisa importante da gente falar. Tirando o mundo do kayfabe, que você nunca vai perceber nada na sua vida, dentro do kayfabe não dá pra perceber, mas dá pra você ver aquele golpe, que vai sair aquele golpe a quilômetros de distância. O Dean Ambrose, quando vai para aquele clothesline, você tem tempo de fazer um miojo, um cup noodles, e ele não chega na hora daquele golpe. Então, é previsível. É um golpe que, ao menos na minha opinião, não sei se vocês vão concordar, é um golpe para ser utilizado uma vez, em uma luta, por exemplo, a nível de pay-per-view. Se você usa 2, 3 vezes num combate, fica chato. Fica um pouco chato, porque não é um golpe para compor o moveset, é um golpe de salvação. Tipo, tá rolando uma luta, 15 minutos e tudo mais, acaba sendo surrado, ele bate nas costas e retorna. Como, por exemplo, o Kyle O'Reilly algumas vezes abusa nas independentes também de usar esse golpe. O Kyle O'Reilly é bem pior do que o Dean Ambrose no aspecto de usar esse golpe. E isso veio da influência, ao menos pelo que eu lembro, a primeira vez que eu vi esse golpe sendo usado foi pelo Nigel McGuinness. Naquela época que ele tava estourando e tudo mais, antes dele sofrer aqueles problemas. Alguma coisa? Não, tanto que você falou do Nigel usando esse golpe, tanto que o nome desse golpe é Nigel. Só uma observação aqui.
Então, o que acontece? É um pouco chato de você ver esse golpe, porque além de não fazer sentido quando você tá apanhando e do nada sair com aquele golpe, ele fica repetitivo se você usa numa luta de 10 minutos umas 2 ou 3 vezes. O Dean Ambrose fez a tentativa de usar, eu não sei se foram 2 ou 3, na luta contra o John Cena, que foi um pouco prejudicada por aquele erro de Powerbomb, que ele ia dar um Liger Bomb, que o John Cena tava lá no topo e acabou escorregando. Depois aplicou o golpe normal. Foi horrível. Prejudicou absurdamente aquela luta. E o John Cena vem fazendo bons combates. Então, no quesito moveset, será que a gente não pode deixar ele um pouco mais violento para combinar com esse personagem de Lunatic Fringe dele? Aplica movimentos de power... Desculpa, Ian, pode falar. Não, pode prosseguir. Não, tipo assim, eu escolheria movimentos de powerhouse, né? Mas não muito igual um estilo Big Show, Mark Henry, um powerhouse mais leve, né? Eu acho que se renovar tem que ser com moves de powerhouse, mas um pouco mais elaborados. Já eu acho que ele tinha que usar uns movimentos mais, como que eu posso dizer, mais violentos mesmo, não necessariamente de powerhouse. Mas é o estilo brawler, estilo japonês. Mais o estilo que ele usava, por exemplo, na CZW, quando ele foi campeão da CZW. Sim. Ok, nesse quesito moveset a gente concorda que esse moveset atual realmente não dá. Não dá certo pra ele ser main eventer fixo ou um campeão. Tem que renovar um pouco. Sim. Não renovar necessariamente falando, mas pelo menos adicionar mais alguma coisa. Então, agora a gente parte para um ponto mais personagem. Já que eu falei do Lunatic Fringe, será que os golpes têm que se adaptar ao personagem? Ou esse personagem realmente não tá dando certo para as bucagens? Porque o Lunatic Fringe atualmente é o quê? Ele tá fazendo lutas bizarras com uma aparência bizarra. Nem promos ele tá tendo espaço para fazer mais. Então será que faz sentido continuar com o personagem do Lunatic Fringe? Eu acho que sim, mas necessita de uma remodelagem. Porque, pelo menos ao meu ver, o Lunatic Fringe é a volta do Jon Moxley. É a volta do passado dele. Ele tinha que fazer uma coisa não totalmente diferente, mas pelo menos criar uma diferença do que era antes. Será que a gente não poderia pegar uma inspiração, por exemplo, em personagens do passado, como o George the Animal Steel, aquele tipo de louco que tinha? Seria perfeito. Personagens? Seria perfeito se ele fizesse isso. Não naquele estilo, né? Como não, fora do ringue também, né? Eu falo, seria perfeito ele fazer uma coisa parecida. Uma essência, pegar na como essência aquilo. Pegar o estilo que o The Animal usava antes na... Isso, exatamente. Usava, né? Entendi. Exatamente. Seria uma boa, mas se você não interpretar muito bem, talvez possa ser um fiasco. Pode ser uma quebra de green kick absurda. Se ele fizer isso e não der certo e for inventar de quebrar a green kick, vai ser horrível para ele. Mas talvez eu vejo como se o problema realmente não fosse o modo como ele interpreta, mas sim como iriam bucar ele. Como iriam bucar. Isso. Eu acho que o problema é como... Exatamente, como bucam ele, porque se dessem pra ele, digamos assim, uma liberdade, uma certa liberdade de ele usar o personagem como ele bem entende, eu acho que seria uma boa. Eu acho que ele sairia desse, entre aspas, ostracismo. Desculpa, eu vou fazer a pergunta para os dois. Vocês falaram do George Steele, e se pegasse o estilo do Abyss, quando ele começou na TNA, que ele tinha um manager, né?
E ele tinha aquele estilo bem loucão, que aquilo ali é um estilo que seria conveniente pro Dean Ambrose agora, né? Se ele pegar aquele estilo do Abyss quando ele começou na TNA, poderia dar certo? O maior problema para você desenvolver alguma coisa em cima daquilo é porque o produto da WWE é voltado para crianças. Então, você fazer um produto PG com um personagem maluco é um pouco complicado realmente. Porque ele tem que ser um maluco controlado, tipo um maluco sob influência de remédios. O Dean Ambrose tem que atuar mais ou menos assim. Por conta desse empecilho que acaba sendo colocado por conta do foco da programação. Talvez o maior problema para fazer o personagem Lunatic Fringe seja esse. Não, com certeza. Eu tenho certeza também, se não fosse a PG, com certeza o Dean Ambrose teria um personagem muito mais desenvolvido do que é agora. É o que você falou agora também, eu vou até completar. Poderia ser um pouco mais maluco, podia ser mais construtivo esse personagem do Dean Ambrose, mas só que tem essa limitação, como você falou. Mas será que dentro dessas limitações a gente consegue colocar ele no topo? Consegue. Consegue, claro, se tirasse todos esses empecilhos de ele poder fazer o maluco, como diz o Marco Alfaro, aquele de Ambrose maluco. Se ele pudesse fazer isso como ele quer, ele estaria no topo com certeza. Então, para estabelecer ele no topo, já que a gente tem um personagem, um foco num personagem um pouco mais louco, com um moveset um pouco mais aprimorado, o momento está chegando nesse ponto. Uma rivalidade que estabeleceria Dean Ambrose no topo, qual seria? Tirando essa contra o Seth Rollins, que já é o campeão, seria meio óbvio. Tirando uma rivalidade contra o Seth Rollins, o que seria preciso para colocar ele no topo, dentro de uma rivalidade? Dentro de uma rivalidade, eu acho que alguém que ajude a levantar ele. Daniel Bryan seria uma boa pelo título intercontinental. Agora tem um problema, a gente teria que colocar o maluco para ser heel. Sim. Uma pessoa que até eu tava pensando outro dia que seria bom para fazer isso, seria o Triple H. E Triple H é um cara, sinceramente, excelente para elevar outros talentos. E para enterrar também. Não ia combinar os dois no ringue. Você falou enterrar, os dois não iam combinar. Não combinando o estilo lutar, os dois lutando, mas tipo os personagens ali dentro para formar uma storyline. Seria ruim de construir alguma coisa em cima disso. Realmente. Muito talvez dava para fazer alguma coisa se tudo tivesse sido diferente e o Dean Ambrose tivesse traído The Shield e hoje ele fosse heel. Verdade, isso aí. Todo mundo tava esperando que ele fosse o heel daquela brincadeira ali. Particularmente, na minha opinião, eu sempre achei que fosse o Roman Reigns que faria isso. Eu tava balançado, eu não sabia, eu já tava ouvindo falar que ia ter o Heltone de alguém ali no The Shield, mas eu tava indeciso de saber quem era o Dean Ambrose, eu não apostava porque entre os três ele que tinha mais apelo ao público. Tava tendo mais apelo até que o Roman Reigns, que depois do Royal Rumble, o Roman Reigns caiu diante do público, entendeu? Então o Dean Ambrose, como ele tinha mais apego ao público, ele dificilmente seria um heel turn. Seth Rollins não, Seth Rollins tinha o perfil ideal ali na hora para fazer esse heel turn. Aí até foi bem trabalhado esse fim da Shield. Então agora a gente falando de 2015, atualidade, mês de abril, será que não seria melhor ele trabalhando como heel do que como babyface? O Dean com Ambrose. Esse personagem, com o Dean Ambrose, isso. Eu acho que seria uma boa transformar ele em heel. Olha, se eu for ver, tinha que ser um heel turn bem feito. Não pode ser qualquer coisa. Não pode ser tipo esse aí não pode ser trabalhado igual essa do New Day. O New Day tá aos poucos se tornando heel. O Dean Ambrose tem que ser um de impacto.
Mas a New Day é por necessidade, né? O Não, aí tudo bem, mas... pra subir, pra voar. Só uma pergunta. Que diabos é New Day? Kofi Kingston, Xavier Woods e o Big E. Ah, sim, é que eu não tenho acompanhado muito WWE ultimamente. Não sei, que desgraça, aquilo é uma desgraça, cara, sem brincadeira. Vá. Eu não... Depois do do último programa, eu não me surpreendo mais com nada. Mas, tipo assim, eu dei o exemplo do New Day sobre o Heel Turn, porque assim, eles estão indo por necessidade, tudo bem, mas só que eles estão caminhando aos poucos, eles não foram de uma vez, entendeu? Igual o Sheamus, que ele chegou, já tinha saído spoiler que ele sofreria um Heel Turn, mas não sabia quando ia ser. Mas só que quando ele chegou, o pessoal ainda achava que ia ser um face, mas então fez o Heel Turn. Tem que ser um do estilo que o Sheamus fez agora, ele tem que chegar com impactando, para chamar a atenção do público, para ver ele ali, entendeu? Talvez, já que você falou desse ponto, talvez o maior problema pra gente fazer um heel turn do Dean Ambrose tenha sido esse do Sheamus. Vai ficar um pouco complicado dele passar por cima do Sheamus na lista de desafiantes por cinturão. Não, o Sheamus é o contender pelo champion, ali ninguém tira ele. É um caminho natural ter Sheamus versus Daniel Bryan. Sim. É o caminho natural de se fazer. Então, se viesse a acontecer isso aí, talvez o Dean Ambrose precisasse fazer o heel turn em cima do Dolph ou do Daniel. Ou em cima dos dois, como foi o Sheamus. Mas agora não tem uma opção viável para você fazer o heel turn. Porque apesar de você tentar fazer um heel turn em cima do John Cena, por exemplo, você vai ser o face da história. Você não vai ser tratado como heel. Entendeu? Então tem que ser realmente em cima dos queridos do público. E como não tem um querido do público disponível no momento, talvez não tenha um momento para ele ser heel agora. Sim, mas pelo menos um twinner eu acho que eu acredito ele é um que seja... twinner. Vamos dizer que ele é um twinner. Ele não é totalmente um face. Eu sempre levei ele como um face. Não, pelo que ele trabalha, ele tá como um face. É difícil falar que ele é um twinner. Ele é um badass. Isso. Pronto. Vamos colocar assim. É um quase twinner, mas também não é aquele face padrão. Tá nesse meio caminho. Que simplesmente faz o que quer. Ele não escolhe um lado, digamos assim. Deixa eu dar um exemplo muito elevado, assim, o Stone Cold quando começou, ninguém sabia se ele era um heel ou um face, ele era um badass. Mas quando ele começou aonde? Quando ele começou a ser Stone Cold. Não, desculpa, eu coloquei errado. Quando iniciou aquela going kick dele de não seguir as regras, sabe? Quando ele começou aquela feud com o McMahon, foi lutar... começou a ser excluído, sabe? Ele era um badass ali, ele não ligava pra ninguém. Então talvez a gente poderia seguir esse método pra fazer um novo Dean Ambrose? Pode ser também, mas só que quebraria o Lunatic Freak, né? Esse seria mais um badass do que um louco. Eu acho que ele tem que incorporar alguma coisa na gimmick dele. Eu tô achando ultimamente... Se for pra ficar como tá, não dá. É isso. Não dá. Não, desvalorizou vocês que estão acompanhando mais do que eu, só tô lendo mais cobertura. Vocês viram que depois... Não, tudo bem, tudo bem que as últimas duas Monday Night Raws era de domingo, com o Barry Saxon narrando. Mas só que é o seguinte, depois da feud com o Bray Wyatt se desvalorizou completamente a going kick dele, vocês sabem disso aí. Porque ele ficou sem rumo depois da feud com o Bray Wyatt. Digamos que ele sempre esteve no lugar errado, na hora errada. Isso. Ele rivalizou com o Seth Rollins no momento que o Seth Rollins não podia perder. Depois ele rivalizou com o Bray Wyatt no momento que o Bray Wyatt também não podia perder, porque tinha que ficar forte pro WrestleMania. Aí agora ficou perdido. Não é à toa que depois do fim da Shield ele ainda não conseguiu ganhar um pay-per-view, né? Ele ainda não ganhou. Pois é. Por isso justamente que eu pensava que ele poderia ganhar o Intercontinental Championship para estabelecer aí um personagem. Porém, fora da rota do cinturão,
ele fica um pouco perdido, porque primeiro não tem com quem ele rivalizar. Ele não vai enfrentar o Bray Wyatt de novo. Isso eu tenho certeza. Não, com certeza. Então, talvez tirar ele da programação, sei lá, 2 meses. Dar uma repaginada de algum jeito. Insere de volta, quando tiver um momento mais propício para ele. Porque agora a maré não tá pra Dean Ambrose, não. Então, se Em você for canto fazer... nenhum. Eu acho você... isso- Pode falar, Ian, pode falar, depois eu falo. Eu acho que isso que o Tanaka disse de tirar ele da televisão 2 meses é uma coisa que pode ser um pouco perigosa, pelo menos pra ele. Eu acho que se, digamos assim, o levando fé nele agora, eu acho que esse 1 ou 2 meses pode ser um pouco perigoso pro Dean Ambrose. Mas também não pode ser perigoso nesse 1 ou 2 meses ele ser envolvido numa rivalidade que vai prejudicar mais do que ajudar ele. Não, também. Aí ele vai perder o momentum de todo jeito. O pessoal costuma segurar. Não é que ele vai guardar esse momentum por 1 ou 2 meses, mas ele vai ter um retorno aguardado pra ser estilo Randy Orton, por exemplo. Randy Orton, o pessoal esperou, ele vai voltar, ele não voltava. Quando ele finalmente voltou, olha a pop que ele recebeu. Mas isso ele não tá recebendo pelos tempos antigos. Ele não Mas tá sim recebendo pelo retorno. Sim. Então, ele tá recebendo por ele que tá fazendo, não pelo Randy Orton. Bem, basicamente isso. O negócio é tentar envolver ele em alguma coisa útil, porque senão pode prejudicar mais ainda o personagem. Agora falando, já mudando um pouco de foco, questão de aparência, de look, de roupa que ele vai pro ringue, será que aquele estilo condiz com o personagem dele? Será que não dava pra mudar alguma coisa? Ficar um pouco mais dark, uma camiseta preta, por exemplo? Pô, eu acho Uma hair normal? Eu acho particularmente que esse estilo que ele tá usando de roupa perfeito pro personagem dele. Podia adicionar, sei lá, não sei, corrente, uma camisa de força, sei lá, pensando numa ideia bem louca. Quem é que luta com a camisa de força? Pô, teve gente já tentando fazer isso. Não citarei Talvez na nomes, DDT que você enfrente uma não citarei de nomes, força. mas no Brasil teve uma pessoa tentando fazer isso. Só sou com as pernas, né? Aquele estilo chute kick mesmo. Kickbox. Não, mas tem também uma especulação de que tem um lutador que vai tentar fazer isso no Juntos Somos Fortes 3. Ah, Opa, isso aí é novo, hein? ok. Eu não consigo imaginar muito bem, mas tudo certo. Eu tento imaginar, mas eu sei que vai ser loucura ao extremo, literalmente. Mas eu acho que se a pessoa fosse usar uma camisa de força, esse seria o objetivo. Loucura ao extremo. Mas eu acho que não combinaria, né? É melhor deixar ele do jeito que... Eu não mudaria também. Eu só fiz uma pergunta pra levantar o dado, mas eu não mudaria a aparência do Dean Ambrose, não. Só pra Ele deixar tem uma minha- aparência legal. Eu também não mudaria, sinceramente. Se for ver, tem um look ideal. O Ian lembrou ele dos tempos de CZW. Se você olhar os tempos de CZW e agora, tá perfeito. Não deveria mudar, não. E aí, qual vai ser o nosso veredito pra fazer de mais imediato? Como eu perguntei de imediatismo da divisão feminina, qual seria a primeira mudança que deveria ser feita pro Dean Ambrose pra começar essa caminhada ao topo? Bom, Na visão de vocês pra fechar isso aqui. adicionar moveset, adicionar mais coisas ao moveset dele. Com, sei lá, algumas poucas mudanças, né, no moveset, um moveset mais equilibrado ali, que contradiz o personagem dele, algumas felts de respeito para ele poder lutar. Se eu fosse fazer alguma coisa com o Dean Ambrose agora, eu tiraria ele da televisão por algum tempo, colocaria muito provavelmente numa feld pós Sheamus e Daniel Bryan. Aí eu podia colocar ele. Talvez, ao meu ver, primeiramente tem que dar um foco ao personagem, Então, que é o Lunatic Fringe.
depois de definir esse foco, coloca ele um pouco mais duro dentro do ringue, um estilo mais brawler, como eu falei no começo. Não necessariamente um estilo japonês, mas um estilo mais pesado. Vamos dar uns socos mais fortes. Porque tinha uns socos que ele dava no John Cena na luta, por exemplo, que não parecia nem soco. Parecia que ele tava fraco, com fome. Ele tava com fome, entendeu? Adiciona um pouco de stiff, como o pessoal costuma chamar, nos golpes. Define o Lunatic Fringe e a rivalidade uma hora vai surgir. Eles vão encontrar alguma coisa pra ele. Mas, sinceramente, eu não vejo nada evidente para o Extreme Rules. Algum adendo de vocês? Bom, eu ia falar exatamente o que você falou. Eu apenas concordo com o que você disse agora. Olha, pelo que vocês falaram até agora, eu acho que não tem mais nada não. Talvez você falou até da roupa. A roupa só colocaria uma roupa preta ali, mas nada muito chamativo, coisa básica, mas só isso mesmo. Enfim, eu agradeço a presença de vocês aqui nesse mesa de book. Eu não sei como vai ser daqui pra frente, se eu vou chamar aquela galera dos fantasies, dos wrestling fakes da vida, pra fazer a bookagem aqui comigo, mas eu sei que essa edição saiu bem legal pra gente desenhar um novo Dean Ambrose pra ser a figura da WWE. Eu agradeço a presença do Giovanni, primeiramente. Obrigado, Giovanni. Opa, valeu. Chamar tá aí, né? E agradeço também a presença do Ian, novamente, pelo segundo programa consecutivo. Muito provavelmente pelo terceiro ele vai estar por aqui. Eu não duvido que ele vai participar da edição ao vivo da próxima quarta-feira. Agradeço a sua presença também, Ian. Valeu, galera. Valeu, Tanaka, a oportunidade. Estamos aí. Então, galera, a gente segue com o nosso programa. E na nossa área nacional do programa Rádio de Pilha Driver, aproveitando para deixar um anúncio aqui, já foram disponibilizados os eventos da CFW. O último show da CFW está disponível se você for lá na página deles no Facebook, Crazy Freestyle Wrestling. Já saiu o novo show deles, eu ainda estou por conferir, eu não posso dar a minha análise de momento. E a Phil também disponibilizou a primeira parte do Juntos Somos Fortes 2, que contou com a luta que o Cid se lesionou contra o Titã. Olha, ficou bem legal a luta do Titã contra o Cid. Nova narração da Phil. Ficou um combate bem legal. Eles saíram da arena fazendo a luta hardcore. O Cid, devidamente sem condições de combate, continuou com o espírito guerreiro. Olha, ficou bem legal. Pode conferir pra vocês. Eu vou tentar deixar o link aqui na descrição se eu me recordar. Na descrição desse vídeo ou desse áudio, independentemente de onde você esteja ouvindo, vai estar por aqui. E aproveitando, falei de Juntos Somos Fortes, de SWU, de Phil, todo mundo, ao menos quem acompanha o cenário nacional, ficou sabendo do que aconteceu recentemente, que a SWU anunciou que não participaria do Juntos Somos Fortes 3. Por questões que não ficaram ainda tão claras. Então, por isso, eu estou aqui nesse momento com Eduardo Goulart, um dos representantes da SWU. Ele interpreta o Rusher por lá. E ele está aqui no nosso rádio de Pilha Driver para fazer um esclarecimento sobre os fatos que levaram a SWU a se retirar da programação do Juntos Somos Fortes 3. Saudações, Eduardo. Saudações, pessoal do Rádio Pilha Driver e também para o Tanaka. Ok, pessoal? Aqui quem fala é o Eduardo. Ok, eu sou um dos responsáveis pela SWU. Para quem não sabe, eu sou o Rusher, tá? Enfim, eu tô aqui para dar uma explicação e uma declaração, né, do porquê que a SWU não vai participar do Juntos Somos Fortes 3. Então, espero que vocês não exatamente curtem, mas que pelo menos tentem compreender exatamente o porquê que nós tivemos essa decisão um pouco chata e contraditória, né, com o próprio nome da SWU, ok? Bom, como eu já foi citado lá na página, foi divergência de ideias, tá? Divergência de ideias não é só referente
discussões ou tu dá uma ideia e a pessoa vai contra, não é exatamente isso. Mas também de, sei lá, combinar algo com a pessoa, e eu não vou dizer quem, daí não insistem em comentários e afins, nem perguntar na página da SW também, nem pro Tanaka, o Tanaka também não deve saber. Porque eu não vou citar um nome, não é por covardia nem nada do estilo, mas sim por uma questão ética e profissional. Na SW a gente é muito chato quanto a isso, de questão ética e profissional, e afins, tá? Enfim, então a gente chegou a tratar alguma coisa logo no Juntos Somos Fortes 2, foi tratado uma ideia, e essa ideia não foi aceita por todos os membros, tanto da EWF quanto da SWE quanto da FIL. E essa ideia foi totalmente foi aceita. Primeiro momento foi aceita, e de segundo momento, quando chegou esse ano, foi feita uma declaração. Não vou dizer exatamente quem fez a declaração, porque, como eu falei, não vou expor ninguém, também é antiético ficar citando nomes. Mas essa declaração que o entrevistado deu foi uma declaração bem errônea quanto ao que foi tratado logo no Rio de Janeiro. Então, esse é o primeiro ponto que fez com que a gente meio que balançasse em relação ao Juntos Somos Fortes 3, né? Exatamente por isso. E esse é o primeiro ponto, né, que a gente chegou, e ou seja, resumindo, foi feito um acordo e o acordo foi descumprido. Qual acordo? Não vou dizer qual, é antiético ficar, e também não vou citar quem foi, porque também é antiético, ok? O próximo ponto é a agenda da SW, né? Do porquê que, de fato, a SW tem tantos shows assim, não estou vendo tanto material na página, os fãs meio que devem perguntar bastante isso. Mas, na verdade, nós estamos com várias ideias, não só ideias e práticas, porque um exemplo é que a gente, que é mais a diretoria da SW, a gente corre bastante para tentar fazer com que muitos shows estejam agendados. E realmente essa agenda está um pouco apertada, não é extremamente apertada, não é os shows do sertanejo universitário da vida, tá ligado? Mas é uma agenda que, para luta livre, pra gente, que a gente nunca trabalhou com um show mensal, né? A gente meio que tá chegando a isso já, né? Então a gente se assustou um pouco e a gente não conseguiu organizar muito bem ainda. Não só organizar, não é questão de organização, mas sim tentar organizar para fazer com que o Juntos Somos Fortes também se encaixe nisso aí, para que a gente não se aperte quanto a alguns shows. Então, o que contribuiu também para que essa agenda ficasse um pouco mais apertada foi o fato do lutador Cid ter se lesionado no Juntos Somos Fortes 2, porque, como o pessoal deve saber, o pessoal que trabalha com a gente sabe muito bem, a gente é muito chato quanto a todos os lutadores que trabalham nela, né? Vocês vão perceber isso no Madrugador na Queda quando for lançado. E tem alguns novos que arrasaram nesse evento, e não é à toa. A gente é muito chato quanto a novos lutadores. Então, quando a gente entra com novos lutadores, esses lutadores eles têm que estar muito bem preparados para que a gente faça um bom show e peite o nome da SW, né? Então, tendo uma perda como o Cid, que o Cid é um lutador, como todo mundo sabe, é um lutador extremamente querido pelos fãs, por ser um heel, mas extremamente querido pelo pessoal, tanto no Animating ele foi muito querido, tiraram muitas fotos com ele, e no Juntos Somos Fortes 2 ganhou o respeito de muitos lutadores. Ele veio lesionado e meio que foi uma perda meio drástica assim, na equipe, porque a gente ficou meio quebrado em relação a card. A gente não conseguiu fechar exatamente cards, né? Uns cards tão bons como a gente queria fechar, né? Claro, existem lutadores extremamente bons na SW, como o André o Ogro, por que não, né? O Nefastos, Frank Rocco, são nomes, Morgan, são nomes extremamente fortes dentro da SW. Rodrigues também é outro. Enfim,
mas cada um da equipe é uma peça crucial para que a gente consiga fazer um bom show. Cada um que se lesione dá uma quebrada. Então aconteceu isso com o Cid, deu uma leve quebrada no card. E enfim, então isso contribuiu para que a gente meio que aperte um pouco a agenda, porque daí o que a gente podia fazer? A gente podia substituir alguns lutadores de alguns shows para outros, para que aqueles que fariam Juntos Somos Fortes 2 não fizessem tantos shows antes. Daí aconteceu essa divergência também de agenda, e esse é o segundo motivo do porquê que a gente também não vai participar. Que a gente preza muito não só a qualidade dos lutadores, mas sim a disposição física. Além dos lutadores, como a maioria aqui deve saber, que o pessoal principalmente que acompanha o rádio de Pilha Driver, sabe que a gente está a fim de fazer um evento junto com o Reaper, né? Com um lutador extremamente consagrado na Argentina, né? Ele é uma pessoa extremamente boa, uma pessoa extremamente de fácil acesso, de fácil diálogo, uma pessoa que tem um conhecimento gigantesco, né, de luta livre. E ele é um cara assim bom de trabalhar, é uma pessoa legal, uma pessoa de mente aberta até para os novos. Então a gente então decidiu, já que ele é né, a gente pensou em fazer um evento junto com ele, trazendo ele para o Brasil para um evento SW. E tem uma grande história por trás do porquê que ele vai vir, que eu não vou largar aqui, tá? Mas é um evento destinado a fazer uma luta que, teoricamente, na luta livre, tanto para o pessoal novo que conhece o The Reaper, como com o pessoal que conheceu o Telecat da década de 70 e 60, que teve aqui em Porto Alegre uma federação chamada Ring 12, né? Então, não vou dar mais detalhes do que isso. Esse pessoal vai gostar muito de uma luta que vai acontecer. Não vou largar quem, como ou quando. Quem a gente já sabe, como a gente já sabe, como a gente vai vender esse evento a gente já sabe. O nome do evento já está feito, o símbolo do evento já está feito, mas a gente não tem uma data específica para esse evento. O porquê? Aí que está um outro probleminha que aconteceu com o Juntos Somos Fortes, porque a gente não sabia exatamente em que mês colocar esse evento, exatamente para não divergir com o evento dos nossos colegas de luta livre. Então a gente decidiu ainda não ter uma data e programar alguns eventos só da SW e trabalhar neles até a gente ter uma data mais específica, com um público maior, envolvendo prefeitura, patrocinador, já falei, patrocínio, enfim, apoiadores para o evento, para que ele não seja só mais um, seja um evento como foi o Madrugadura na Queda, um evento extremamente bom, que lotamos o gasômetro e foi o maior evento da SW até agora, foi o Madrugadura na Queda. E esse evento que a gente quer fazer junto com o Sr. Reaper, a gente não quer que seja mais um também. A gente não quer que seja mais um. Até agora todos os eventos da SW não foram mais um. Mas a gente quer manter esse nível um pouco alto, pelo menos, a gente julga ser um pouco alto dentro da luta livre. Então a gente mantém esse nível para que a gente, principalmente com uma lenda vindo da Argentina, a gente não quer fazer uma coisa, por exemplo, em tatames, como foi no ano retrasado. Não que a gente guspa no prato que a gente comeu, mas a gente precisa agora manter um profissionalismo mais alto agora com um ringue, né? Então é isso, esse é um dos motivos também, as datas desse evento que a gente quer fazer, que eu não vou largar o nome, e esse evento que a gente está programando agora para fazer, que é o Time to Survive. Só que esse evento não tem nada a ver com o Sr. Reaper, é outro evento. Mas, enfim, é uma divergência também de agenda quanto a isso. Enfim, esses foram os motivos do qual no qual a gente decidiu sair, né, do Juntos Somos Fortes. E espero que não exatamente vocês tenham gostado, porque a gente também não gostou de ter saído, pode ter certeza. O pessoal da SW não gosta de contradizer o próprio nome, que é South Wrestling Union, a União do Wrestling do Sul. Mas a gente preza muito, muito o profissionalismo e o respeito, não só entre nós,
mas dos lutadores que foram envolvidos nesse evento. Então, o respeito para nós é uma coisa crucial. Quando é para ser feita uma situação, ela é para ser feita. E a gente não gosta de... Se é para mudar, muda para melhor, não para pior, como foi o caso. Então, a gente preza muito respeito. Então, para se ter união, precisa se ter respeito. E como não houve um consenso geral, como não houve uma discussão para que essa ideia fosse quebrada e coisas do estilo, não se houve um respeito mútuo, né? Mas continua aqui, a gente continua respeitando tanto a FIU quanto a EWF, ok? Deixando claro que o pessoal da SW não tem nada a ver diretamente, não é nada pessoal com algum lutador ou com alguma federação, não tem nada a ver. Todos nós somos amigos, a gente mantém contato, a gente fala com... Alguns lutadores têm mais afinidade uns com os outros, então eles acabam se falando, obviamente. Então essa união de qualquer forma vai continuar sim, ok? Só que agora num âmbito... levando agora para um âmbito menos profissional e mais amizade possível, ok? E é isso, ok? Então espero que eu tenha respondido, espero que eu tenha declarado de uma maneira mais tranquila, de uma maneira não tão agressiva. Espero que os lutadores também que estejam ouvindo esse áudio não me julguem por ter falado algumas coisas que talvez alguns não vão gostar, mas exatamente por isso que eu decidi não falar nomes e também decidi a não falar federações ou afins. E enfim, esse é um lado negativo então de ter uma empresa, de batalhar pelo wrestling. Infelizmente essa situação iria acontecer de uma maneira ou de outra. Mas torcemos muito por esse evento, torcemos muito que o Juntos Somos Fortes, seja um evento ainda forte, que seja um evento ainda bom para os fãs. Torcemos muito pelas outras federações, pelos lutadores que lutam pela luta livre nacional. E espero que a situação se resolva o mais breve possível. A gente não sabe se vai ainda ter o Juntos Somos Fortes 4 ou se não vai ter, se a gente vai participar ou não do Juntos Somos Fortes 4, a gente não sabe ainda como é que vai ser essa situação, se a gente vai conseguir acertar ou não. Torcemos que sim, acredito que os fãs torçam que sim, e eu torço também que sim, e também pelo certo e pelo respeito mútuo. E é isso. Muito obrigado aí pelo espaço, por ter cedido para que eu dê essa declaração pela SW, e espero que cada um seja no seu consenso e toque na sua consciência, e não xinguem também a página da SW, porque acredito que não precise, e que a gente continue com essa união, nem que seja só pela amizade, mas enfim, não desejamos nada de ruim para ninguém, só queremos fazer nosso trabalho e com muito respeito a todas as federações. Só isso. Muito obrigado, e é isso aí. Obrigado, Eduardo, pelos esclarecimentos. Eu também recebi uma mensagem do pessoal da FIU. Eu pedi uma declaração de algum representante da FIU sobre o que vai acontecer no Juntos Somos Fortes 3. E eu fui atendido pelo nosso amigo Titã, o José Thiago Brito, que gravou essa mensagem para todos vocês sobre o futuro. O que deve acontecer no Juntos Somos Fortes 3. Saudações. Fala aí, pessoal do Rádio Pilha Driver. Aqui é o Titã. Vocês podem reconhecer pelo sotaque, beleza? Boa tarde a todos. Boa tarde, boa noite, bom dia, sei lá, quando é que vocês vão ouvir isso aí. É o seguinte, foi pedido pra gente aqui da FIU uma declaração sobre o Juntos Somos Fortes 3, a respeito da ausência da SWO. Pois bem, foi uma atitude totalmente pessoal do lado deles, tipo, tem seus motivos, nós sabemos os motivos deles, mas, lógico, não é nem um pouco certo a gente falar sobre isso. Digamos apenas que foi motivos pessoais, coisas que dizem respeito somente a eles. Mas tanto a FIU, a EWF e lutadores de São Paulo, tanto da FIU quanto de fora da FIU de São Paulo, tem um pezão de Minas, e os próprios lutadores do Rio Grande do Sul, que também não são ligados à EWF, acredito que tenhamos algumas surpresas até lá, e estarão certamente juntos Somos Fortes 3. Ou seja,
o evento tem tudo para se chamar Juntos Somos Fortes 3, e se Deus quiser, vai ser ainda mais forte do que todos os outros. Esperamos que todos vocês queiram ouvir. Ouvir fica meio estranho, mas é porque a gente está no rádio, né? Então, falo sobre o rádio, então, que vocês ouçam o evento quando ele for lançado. Isso não ficou bom, tudo bem, mas, enfim, acho que é só isso. Então, qualquer coisa, vocês perguntem ao Tanaka, ou perguntem pra gente da FIO, pessoal da WF, e outros lutadores que vão anunciando daqui a pouco que vão estar no Juntos Somos Fortes 3. Então é isso, aquele abraço, tamo junto, Juntos Somos Fortes, valeu! Com essa participação do nosso amigo Titã, eu encerro essa 17ª edição do programa Rádio de Pilha Driver. Não teremos entrevistados assim como nas outras edições, até porque eu levei um belo de um bolo de alguns lutadores por aí, mas isso não vem ao caso, eu não posso obrigar ninguém a dar entrevista também, nem a me responder no Facebook, mas eu acho que o lutador tem que ter, acima de tudo, caráter e humildade. Apenas isso. Diante desses fatos, eu peço a vocês, se tiverem um blog, uma página, qualquer coisa, divulguem o trabalho do Rádio de Pilha Driver. É um programa diferenciado, faz bem para a programação do seu blog, e é basicamente isso. Também curtam a nossa página no Facebook, Rádio de Pilha Driver. Lá eu anuncio o que vem para acontecer na próxima edição. Deixo o link para você participar da nossa edição ao vivo. Você pode participar da edição ao vivo de quarta-feira. É aberta para todo mundo que quiser sentar e conversar sobre o wrestling. É o Rádio de Pilha Driver trazendo a interação para dentro desse espaço da IWC brasileira. Também inscreva-se no nosso canal no YouTube. Se você curte a nossa página, você ouve o programa um pouco antes do que quem acompanha no YouTube, porque eu disponibilizo o áudio e o pessoal que vai ver os vídeos demora um pouquinho mais por questão de renderizar, processar, enviar. Vocês sabem que eu não tenho internet muito legal. E pode ser que vocês vão ter essas vantagens se curtirem a nossa página do Rádio de Pilha Drive. Então, pessoal, até a nossa próxima semana, quarta-feira, ao vivo, diretamente lá do YouTube. Fiquem atentos para ouvir a edição ao vivo do nosso programa, que a gente vai discutir alguma coisa que eu não faço a mínima ideia de qual seja. Falou, pessoal, até a próxima semana.